Shalom, shalom, queridos. Finalzinho de domingo e nós vamos continuar a contagem do Homer. Hoje, 30º dia, né? Da contagem do Homer. E nós vamos entrar no segundo dia falando sobre a manifestação do Espírito, que é o Espírito de conselho. Uma coisa engraçada que acontece dentro do conselho, que para quem você pede conselho? Você poderia pensar aí um pouquinho? Quando você está numa situação que não sabe fazer o que fazer, quando você está num dia difícil, quando você tem que tomar uma decisão, quem é a pessoa que você vai lá, corre e pede conselho? Porque a palavra conselho, como nós falamos ontem, é exatamente isso. É alguém que nos vai dar direção para que um desígnio do nosso coração caminhe dentro de um propósito. Então, aquele que nos dá conselho é aquele que nos coloca ou nos tira de um propósito. E hoje eu quero ler com vocês um salmo bastante conhecido, né? Que fala sobre conselho, que é o Salmo 1. Vamos ler o salmo inteiro, que ele é pequenininho, né? Só 6 versículos, mas a gente vai se atentar mesmo ao versículo 1, amém? Vamos lá, abra sua Bíblia, Salmo 1, versículo do 1 ao 6, né? O salmo inteiro, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho do ímpio perecerá. Bom, o versículo 1, né, ele começa dizendo que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Queridos, mas quem que é o ímpio? O que é o ímpio para você? Quem é essa pessoa que o Senhor fala assim, olha, não vá lá, não ande segundo o conselho dele? O ímpio no original, entre outras vertentes, é alguém que é hostil a Deus. Por que, queridos, que nós não podemos andar no conselho de alguém que é hostil a Deus? Será que é porque Deus é Ele que manda e ou tá com Ele ou tá contra Ele? Será que Deus é inseguro e tem medo que se você andar no conselho de outra pessoa, Ele perca a vez? Na verdade, queridos, o que o Senhor está dizendo é que pelo ímpio ser hostil a Deus, o conselho do ímpio vai ser te tirar do foco do propósito do Pai e vai te colocar num outro propósito. Vai te colocar no propósito desse mundo, vai te colocar no propósito da carne, vai te colocar no propósito de culturas pagãs, mas não no propósito do Pai. Porque o propósito do Pai, ele é direcionado através da palavra. Por isso, queridos, independente de quem te deu o conselho, o Senhor pede que nós ouçamos conselhos. Nós falamos sobre isso ontem, na multidão dos conselhos à sabedoria. Então o Senhor não anula essa história de que se conselho fosse bom, seria vendido, é uma frequência maligna. Conselho é bom e é das manifestações, né, do Espírito do Senhor. Falei sobre isso ontem. Mas independente do conselheiro,
o conselho tem que ser passado pelo crivo da palavra. Como assim? Eu já vi pastores aconselhando uma pessoa a entrar no divórcio. E daí? Porque é um pastor, eu tenho que levar isso ao pé da letra? Pastor, eu não estou entendendo. Então você está falando que é para mim ouvir conselho, mas não é para mim obedecer o conselho? Não, não estou dizendo isso. Deixa eu levantar o celular aqui um pouquinho por causa da iluminação. Não, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o conselho, ele tem que ser baseado na palavra de Deus. Porque qualquer conselho que seja hostil àquilo que o Senhor fala, ele não deve ser algo que você e eu vamos andar. Olha o que o texto fala. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho. Queridos, eu sempre vou dizer isso. A nossa carne sempre vai querer o caminho largo. E essa é uma questão poderosa para você pegar um entendimento, né? Para você pegar um discernimento. A carne nunca vai querer jejuar, orar, ler Bíblia. A carne nunca vai querer fazer propósito. A carne nunca vai querer entregar ofertas. A carne nunca vai querer ser dizimista fiel. A carne, ela sempre vai encontrar brechas na lei para que isso não aconteça. Então, o conselho que eu ouço, e agora eu vou colocar as duas vertentes, o conselho que eu ouço e o conselho que eu dou, para que não seja enquadrado dentro desse conselho ímpio, ele não pode ser hostil a Deus. Tem que ser um conselho que caminhe junto com o propósito de Deus. Queridos, um conselho, ele pode te colocar no propósito, ele pode te tirar do propósito. E eu quero ir assim um pouquinho mais profundo. Às vezes o conselho não é somente o que falamos. Muitas vezes o conselho é aquilo que somos. Porque também não adianta eu vir aqui aconselhar vocês a fazerem algo e na minha caminhada, né? Vocês, aqui a gente está num propósito, tem 300, quase 400 pessoas acompanhando o canal, mais de 100 pessoas por dia têm visto esses vídeos. E eu não estou falando dessas pessoas distantes, mas entre esses distantes tem pessoas perto, que podem olhar eu aqui dando um conselho e falar, opa, calma lá. Ela não vive isso. Então, o meu conselho de atitude vai falar mais alto do que o meu conselho de palavras. E independente do conselho, a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não anda, não caminhe em conselhos que seja hostil a Deus. Nós vemos várias ondas agora, queridos, e é chegado um tempo onde nós precisamos estar totalmente firmados na palavra, porque os falsos profetas, o falso evangelho sempre existiu, mas nunca foi com tanta potência como é agora. Agora nós vemos nomes renomados, né, que tratam o casamento entre sexo igual como uma forma que Deus aprova. Nós vemos líderes que apoiam o divórcio. Nós vemos homens e mulheres que se levantam, como por exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo. Faz parte das festas bíblicas. E a gente escuta constantemente, tá judaizando a igreja, isso é heresia. Queridos, eu não sei onde está a heresia quando se trata de voltar aos fundamentos. Heresia é viver paganismo e querer colocar o paganismo dentro da igreja como lei. Isso é heresia. Agora, voltar aos princípios da palavra é techuvá, é viver propósito, é estar disposto, né, a ser apedrejado para caminhar dentro daquilo que o Senhor tem colocado. Então, nós precisamos tomar cuidado com os conselhos, porque hoje nós vemos de tudo. Nós vemos líderes que apoiam o divórcio, líderes que apoiam o sexo antes do casamento, porque às vezes, queridos, é fácil nós falarmos da questão, com todo respeito eu falo isso, eu conheço várias pessoas que vivem essa história, mas às vezes é fácil nós falarmos de questões
sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Só que o adultério é problema sexual, a fornicação é problema sexual, do mesmo sexo é problema sexual, pornografia é problema sexual, masturbação é problema sexual, vertentes diferentes, mas o problema é o mesmo. E daí eu não posso colocar um padrão de santidade que me proteja. O padrão de santidade de Deus, ele tem que permanecer, ele tem que prevalecer. Então, o Senhor está falando assim, olha, é bem-aventurado quem não anda segundo o conselho do ímpio. Porque aquele que é hostil a Deus, ele tem um padrão, e o padrão não é o padrão do Senhor. Não é um padrão bíblico, não é um padrão que estabelece o reino do Senhor. Amém? Mas também o ímpio vai gerar conselhos de falta de amor, de falta de misericórdia. E nós vemos isso dentro da igreja, de intolerância. Porque eu estou falando aqui de problemas sexuais, mas eu não estou falando que a igreja tem que rejeitar. Também não estou dizendo que a igreja tem que incluir. Mas eu estou dizendo que a igreja tem que ser um canal de ajuda, uma mão estendida. Independente se é o ímpio que está cometendo esses delitos espirituais ou se é o cristão, ou se é o líder ministerial. A igreja tem que ser um canal de cura, de libertação, de transformação. E daí, quais são os conselhos que eu escuto? Aonde o meu coração está andando? Queridos, é só quem não anda no conselho do ímpio, nem se assenta na roda daqueles que escarnecem. Olha só, isso aqui é muito sério. Na roda do escarnecedor há conselho. E quem é o escarnecedor? É aquele que escarnece, é aquele que debocha. É aquele que debocha da fé, que faz piadinha com Jesus, que faz piadinha com o Espírito Santo, que faz piadinha das festas. Se você se assenta no meio, e eu estou falando isso porque eu não estou pegando agora o ímpio mundo, tá? Eu estou pegando o ímpio igreja. Se você se assenta nessas rodas de pessoas que escarnecem os 5 ministérios, que escarnecem a senhora que é intercessora. Se você se assenta nessas rodas, o conselho que é gerado nessa roda, queridos, é uma questão de tempo. É nesse conselho que você vai estar andando. Porque aquilo que entra nos forma. Aquilo que entra no nosso ouvido nos dá direção, nos orienta, nos faz caminhar. Então, quando eu vamos ler o Salmo novamente? Quando eu me assento nessa roda e escuto esses conselhos, eu estou vivendo fora das pessoas que têm o seu prazer na lei do Senhor e que na lei do Senhor medita. Se o meu coração for cheio da lei e na lei do Senhor meditar, queridos, eu não vou ter prazer em me assentar com essas pessoas que escarnecem daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não vou ter prazer em ouvir conselhos que vão satisfazer minha carne. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Nós queremos essa bênção de vida, né? de crescimento, de rompimento, de frutificação, de prosperidade. Nós queremos essa vida, mas nós não podemos ter uma vida dupla, porque essa vida da árvore frutífera, ela é para aqueles que tem prazer na lei do Senhor, e a lei do Senhor está dentro do seu coração. É a sua meditação diária. Essa promessa do versículo 3, ela não é para quem se assenta na roda dos escarnecedores e nessa roda escuta os seus conselhos. Olha só o que diz a respeito dos ímpios, daqueles que são hostil ao que o Senhor faz, daqueles que são hostil a Deus. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pode ter um movimento agora, pode fluir agora, mas rapidinho acaba. E a igreja permanece. Por isso, os ímpios não subsistirão, eles não vão permanecer muito tempo. Não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Você pode ver que onde há justiça, onde há confronto, onde há conserto, quem quer agir nas obras da carne não fica, ela vaza, ela sai falando, e ela sai dando conselhos da carne. Olha, ali são intolerantes, ali não me ouviram, ali não me amaram, ali não respeitaram a minha unção, ali não sei o quê. Mas muitas vezes o que está por trás desse conselho
é uma pessoa que não se submeteu. Uma pessoa que se colocou acima. Uma pessoa que quer viver regaladamente da sua forma. Queridos, isso são conselhos. Aquilo que eu libero, isso aqui que eu estou fazendo é conselho. Aquilo que eu libero é conselho. Aquilo que eu libero dá direção. Então, os ímpios, eles não vão substituir, eles não vão permanecer, vai ter um juízo. Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque eu posso achar que o fato da minha vida eu estar principalmente enriquecendo, porque isso ainda é uma mentalidade da igreja, enriquecendo, prosperando, o fato de eu estar bem, aparentemente, ou até mesmo o fato de Deus estar me usando, querer dizer que Deus está me aprovando. Isso não é real. Eu estou me colocando aqui, ok? Eu vou falar de mim aqui. Eu estou me colocando aqui. Quem é que está se colocando aqui? Sou eu, então Deus vai me usar. Deus não vai me usar porque eu sou boa, porque eu sou certinha, porque eu sou santinha. Olha quanto ela ora, olha quanto ela é. Não, Deus vai me usar porque você está assistindo e você precisa ouvir uma voz. Deus vai me usar. Ok? Se eu me colocar na posição, Deus vai me usar. Isso não quer dizer que Deus esteja aprovando tudo que eu estou fazendo. O que mostra a aprovação de Deus na minha vida é os frutos que eu dou. Entende? Então, nós precisamos tomar cuidado com os conselhos. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós deixamos entrar no nosso ouvido, inflamar o nosso coração e sair pela nossa boca. Nós precisamos tomar cuidado, queridos, com as panelinhas. Nós precisamos tomar cuidado com a injustiça. Sabe? Uma moeda, não tem nenhuma moeda aqui. Tem uma nota de 10 reais aqui perto de mim, calma lá. Em vez de usar a moeda, eu vou usar a nota. Se eu pegar essa nota aqui, de 10 reais, e der ela para você, mas o papel dela não ser o papel correto, ou você virar essa moeda, essa nota do outro lado e não tá esse desenho, tá aqui em branco, aqui tá certo, mas aqui tá de uma cor só. O que você vai dizer a respeito dessa nota? Você vai identificar na hora que é uma nota falsa, certo? Sabe o que isso mostra? Que eu tô falando desses conselhos que a gente ouve de pessoas que falam, mostram que a justiça, ela é mais profunda quando eu vejo os dois lados. Então eu tenho que tomar muito cuidado, querido, com as coisas que eu ouço. Porque aquilo que eu ouço vai encher o meu coração. E daí, quando o meu coração está cheio, eu derramo. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Toma cuidado quando você está numa situação e sai pedindo conselho para todo mundo. Pastora, mas você não falou na multidão dos conselhos? Sim, mas eu também estou dizendo que esses conselhos têm que ser passados pelo crivo da palavra. O conselho não pode ser baseado no meu coração. O conselho não pode ser baseado nas minhas emoções, nos meus sentimentos, ou na minha carne, ou até mesmo na minha dó, porque às vezes eu estou com dó do fulano e eu vou dar um conselho. Não, queridos. O conselho, ele é algo que nos confronta. O conselho, geralmente, é algo que nos dá direções difíceis de tomar. Decisões que nós preferíamos não tomar, sabe? Então, bem-aventurado é o homem que não anda, que não caminha no conselho do ímpio, no conselho daquele que tem hostilidade a Deus, que tem hostilidade à palavra, que não recebe com alegria. Bem-aventurado é aquele que não está na roda daqueles que escarnecem e dão conselhos que são contra aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor faz, que são contra a palavra. Você quer ser o versículo 3? Será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, o fruto testificando, o fruto mostrando quem é a árvore, e as suas folhas elas não caem, e tudo quanto fizer prosperará.
É uma árvore vistosa, uma árvore que as pessoas querem estar perto, porque ela oferece sombra, ela oferece refrigério, ela oferece alimento. Uma árvore que tem vida. Você quer ser essa árvore? Então tenha o seu prazer na lei do Senhor. Na lei do Senhor medite. Busque conselhos, isso é bíblico. Isso é espírito. Passe os conselhos pela palavra. Não busque conselhos, queridos, no amigo do emprego. Não busque conselhos em pessoas... Querido, me veio algo na mente agora. Quantos andam segundo o conselho do Facebook? Quantos andam segundo o conselho do Instagram? Vêem mensagens motivacionais na internet, frasezinhas, postzinhos e acham legal e repostam aquilo sem nem olhar se aquele conselho é bíblico. Não é porque é uma frase bonita, queridos, que vai fazer com que eu passe no julgamento de Deus, como diz aqui no versículo 4, no versículo 5. Não saia. O seu Face é um conselheiro. O seu Instagram é um conselheiro. Os seus status é um conselheiro. E quais são os conselhos que você está dando? Quais são os conselhos que você está ouvindo? Que o seu prazer esteja na lei do Senhor. Que a meditação, que o desejo do seu coração esteja na lei do Senhor. E que o conselho daqueles que se opõem a Deus, que são hostis a Deus, não encontre lugar no seu coração. Não encontre lugar nos seus ouvidos. Que você flua na vida de Deus. Que o Senhor venha sobre você trazendo discernimento. Eu oro para que o seu coração seja incendiado pelas verdades da palavra. Eu oro para que essas palavras que estão sendo plantadas há 30 dias caiam em terra boa e deem frutos. E que você seja levantado como homem, como uma mulher que tem o conselho da verdade nos seus lábios, que tem o conselho da justiça nos seus lábios, que tem o conselho embasado nos 7 Espíritos de Deus nos seus lábios, que os seus lábios não deem conselhos dos ímpios e que os seus ouvidos não sejam emprestados para ouvir o conselho dos ímpios, nem daqueles que estão assentados na roda dos escarnecedores. Que a bênção do Senhor seja sobre você, que o Senhor te dê descanso nesse dia e que você tenha um início de semana abençoado, protegido pelo Pai, guardado pelo Pai. Que o Senhor libere bênção sem medida sobre você e sobre a sua casa. Nos vemos amanhã em mais um dia da contagem do Homer. Shalom, shalom, queridos.